E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto. E aula passada, né, nós vimos sobre funções aritméticas. E agora nós já vamos ver um outro assunto, que são equações diofantinas. E as equações diofantinas que nós vamos ver são as lineares. São as mais simples, tá? Então, como é que é a forma desse tipo de equação? Então, a equação diofantina, ela é dessa forma aqui, ó. AX mais BY igual a C. Aí você pode dizer, poxa, mas isso é uma reta. Verdade, isso é uma reta. Só que isso aqui seria uma reta se x e y fossem números reais. A nossa questão aqui é que A, B e C são números inteiros e x e y, que são as soluções, também são inteiros. Então, isso não forma uma reta. Mas isso tem solução, quer dizer, dependendo de algumas condições, isso tem solução. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que ver para esse tipo de equação é saber se ela tem ou não solução. Então, qual é a condição? Qual é a condição de existência de solução? Então, a primeira coisa é ver que situação permite que uma equação desse tipo tenha solução. Só um exemplo rápido aqui de uma equação desse tipo seria 3x menos y igual a 5, por exemplo. Tá? Então, esse daqui, no conjunto dos inteiros, tem solução. Uma solução óbvia aqui seria x igual a 2, né? X igual a 2. E y igual a 1 aqui seria uma solução. Tá? Então, 2 vezes 3, 6, menos 1 dá 5. Mas não só tem essa solução, tem inúmeras, tem infinitas dessas soluções. Tá? Então, que condição, o que tem esta equação que permite nos dizer que realmente ela é solução, tem solução ou não tem? Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ax mais by somente é uma caracterização do MDC de A e B. Então, se vocês lembrarem disso, né, essa caracterização, então, dessa caracterização nós temos um teorema. E o teorema diz o seguinte: a equação diofantina linear, ax mais by igual a c, tem solução se e somente se e só se D divide C, sendo D o MDC de A e B. Então, se vocês observarem, como AX mais BY é a caracterização do MDC de A e B, então o MDC de A e B tem que dividir o C. Se isso ocorrer, a equação vai ter solução. Então, por exemplo, o MDC aqui entre 3, aqui vai ter um 1, né? E menos 1 é 1, e 1 divide 5. Então, ela tem solução, não é à toa que nós conseguimos achar aqui uma solução para este caso. Tá? Então, vamos ver o porquê que isso dá certo. Vamos ver a demonstração disso. Então, como é se somente se, tem a ida e tem a volta. A ida é o quê? É que se ela tem solução, então o D divide o C. E a volta é que se o D divide C, então ela tem solução. Então, vamos ver a ida. Então, suponha
que a equação ax mais by igual a c tem solução. Tem uma solução. Ou seja, existe um par de inteiros, vou chamar aqui de x0 e y0, tais que eles satisfazem a equação, ou seja, ax0 mais by0 tem que ser c. Então, como o MDC de A e B é D, né? Então, existem inteiros vou chamar de R e S, tais que A vai ser D vezes R e o B vai ser D vezes S, né? E aí nós temos o seguinte, que o C vai ser AX0 mais BY0, que nada mais é do que o A, eu chamei de D vezes R, então vai ser D vezes R x0, o B é D vezes S y0, que isso nada mais é do que D vezes R x0 mais S y0. Agora, isso daqui é um inteiro. Um inteiro que multiplica D está dando C, isso significa o quê? Sec, então, que D divide C. Pronto. Então, a ida já foi demonstrada, né? E a volta? Como é que fica a volta? Vamos fazer assim, e vamos fazer assim, para ficar melhor separado, né? E a volta? Então, reciprocamente, suponho agora que o D divide C. Que D divide C, né? Ou seja, o C é igual a D vezes um certo T aí, qualquer. E, obviamente, que T pertence ao conjunto dos inteiros, certo? Então, como o MDC de A e B é D, então existem inteiros, que eu vou chamar de x0 e y0, tais que ax0 mais by0 tem que ser o D, pela nossa caracterização do MDC que nós já vimos. Isso implica, então, né, se eu multiplicar todo mundo por T, multiplicando tudo por T, nós temos a tx0 mais b ty0 igual a dt. Mas quem é dt? dt é c. Isso significa o quê? Que isso daqui é o nosso x, isso daqui é o nosso y, que encontramos, ou seja, encontramos x igual a tx0 e y igual a ty0, satisfazendo a equação. Logo, ela tem solução, né? Logo, ela tem solução. E isso acaba a demonstração. Então, é muito interessante ver nas equações diofantinas, esse tipo de equação, uma relação direta com o MDC. Então, para que uma equação desse tipo tenha solução no conjunto dos inteiros, basta que o MDC do A e o B divida o C. Perfeito. Caso isso não ocorra, se o MDC não dividir, então você não vai encontrar soluções inteiras, né?
Um exemplo disso, vou colocar aqui com outra cor, vamos pegar aqui 4x mais 6y igual a 5. O MDC entre 4 e 6 é 2. E 2 não divide 5. Então, não existem x e y pertencendo aos inteiros, tais que 4x mais 6y seja 5. É até absurdo dizer que existe, porque se você observar, posso colocar 2 em evidência, fica 2x mais 3y igual a 5. Isso aqui é um número par. E 5 é ímpar. Jamais que um número par será igual a um número ímpar, né? Então, isso é muito interessante. Tá. Bom, agora outra coisa que nós precisamos ver é que nós já sabemos quando a equação de Diofantina tem ou não tem solução. Agora nós precisamos saber como é que se encontram as soluções, né? Então, vamos colocar aqui soluções da equação ax mais by igual a c. Então, como é que a gente encontra essas soluções? Então, vamos aqui, nós temos um teorema. Então, o teorema diz o seguinte: se o D divide C, né, sendo D o MDC de A e B, ou seja, está dentro das condições lá que nós vimos, né? Então, ou seja, a equação tem solução. E se o par de inteiros x0 e y0 é solução particular da equação, então, todas as soluções, deixa eu ajeitar isso, então todas as soluções são da forma x vai ser x0 mais b sobre d vezes t, e y vai ser y0 menos a sobre d vezes t, em que o t aqui é um parâmetro, é um número inteiro. Então, essa daqui é a solução, a forma geral, tá? Então, vamos ver como é que isso funciona, né? Por que isso é verdade. Então, a demonstração disso. Vou mudar a cor aqui, até para não misturar. Então, suponha que o par de inteiros, né? x0 e y0 é uma solução. Uma solução particular. De ax mais by igual a c. Ou seja, ax0 mais by0 é igual a c. E seja x1, y1 uma outra solução. Então, temos o seguinte. Ax0 mais by0 vai ser igual, obviamente, ao ax1 mais o bx1, by1, que ambos, obviamente, são iguais a c. Né? Consequentemente, como essa primeira igualdade é verdade, elas são iguais, né? Ela é válida, essa primeira igualdade. Então, eu posso passar o x1 para o outro lado, ou x0, daqui eu posso passar o x0 para cá,
posso passar o b com y para o outro lado. Então, eu vou ter a x1 menos a x0 tem que ser igual a by0 menos by1. Ou seja, a x1 menos x0 é igual a b y0 menos y1. Então, vamos guardar isso aqui. Agora, como o MDC de A e B é D, existem inteiros vou chamar de RS, tais que o A é igual a D vezes R e o B é igual a D vezes S, né? Com RS primos entre si. Dizer que eles são primos entre si é dizer que o MDC deles é 1, né? Então, substituindo na igualdade acima, temos o seguinte. Temos que o A, lembrando, é D vezes R, então vai ficar dr vezes x1 menos x0. O B é ds, y0 menos y1. Aqui eu posso simplificar esses dois Ds, né? São positivos, então fica R x1 menos x0 igual a S y0 menos y1. Então, simplificamos, chegamos nesse ponto aí. Então, veja o seguinte, como o MDC entre R e S é 1, ou seja, o R não divide o S nem vice-versa. Então, consequentemente, o que é que acontece? O R tem que dividir esse produto aqui, né? E, consequentemente, o S tem que dividir o contrário. Então, dessa forma, R tem que dividir o S vezes y0 menos y1, porque o MDC entre R e S é 1, obviamente, né? Isso implica que o R tem que dividir y0 menos y1. Consequentemente, o que é que nós vamos ter? Se o R divide y0 menos y1, então, existe um inteiro. Esse inteiro eu vou chamar de T. Tá ok. y0 menos y1 seja R vezes o T. Ok. Então, nós já temos a priori isso. Consequentemente, o que é que vai acontecer? De modo análogo, vamos escrever assim, de modo análogo, o S divide x1 menos x0. S divide o x1 menos x0. E aí, como o parâmetro é o mesmo para os dois, e daí, x1 menos x0 tem que ser igual a S vezes o T, esse mesmo parâmetro. Então, nós temos as seguintes fórmulas, né? Então, temos as seguintes fórmulas. O x, veja que o x0 era a solução particular. Então, esse x1 é a minha solução geral, né? É uma solução qualquer. O y1 é a minha solução qualquer. Então, o y0 era o particular. Então, o x que eu vou obter desse x1 aqui, que eu vou colocar aqui de forma mais geral agora, vai ser o x0, passei o x para o outro lado, mais S vezes T. Mas aí temos que lembrar aqui acima, quem é S?
S é B dividido por D. Então, B dividido por D vezes T. Na outra equação, o Y1, que vai ser o meu Y geral, vou passar ele para o outro lado, vai ficar positivo, e o RT vem para cá, agora vai ficar negativo. Então, vai ficar Y0 menos o R vezes o T. Mas lembrando, aqui acima, tá bem aqui, ó, A igual a DR, o R, então, é A dividido por D. A dividido por D vezes o T. Obviamente, com T pertencendo ao conjunto de números dos inteiros, e aqui nós temos a nossa solução. Tá? Então, vamos ver um exemplo de uma situação, uma equação de Alfantino, e como é que a gente resolveria? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma equação, vou tirar aqui de cabeça, né? 14x mais, sei lá, 22y igual a 50. Vamos fazer de forma que dê certo, né? Então, primeira coisa a observar é o MDC de 14 e 22. O MDC entre 14 e 22 é 2 vezes o MDC entre 11 e 7. Vou botar o 7 primeiro. Mas o 7 e o 11 são primos entre si, então isso aqui dá 2. E 2 divide 50. Então, pronto, ok. Logo, tem solução. Então, tem solução. Perfeito. Então, quem são as minhas soluções? Está aqui de forma geral. Eu tenho que encontrar uma solução particular. Então, quem seria uma solução particular aqui? 14, se eu pegar 14 vezes 2, dá 28. Oh, pronto. Então, y0 seria 2 e o x0 seria 1. Pois, ou pelo contrário, né? O x0 é 2 e o y0 é 1. Pois 14 vezes 2 mais 22 vezes 1 dá 28 mais 22, que dá 50. Então, isso aqui é uma solução particular. Então, nossa solução particular. Professor, tem algum método para encontrar? Olha, no geral é esse, tentativa aí, né? Mas vocês podem pesquisar, existem alguns métodos usando o algoritmo de Euclides, aquele para encontrar o MDC, vai reduzindo, tá? Então, vocês podem pesquisar esse método, existe na internet, facilmente encontrado. Vocês podem estudar esse métodozinho, mas a ideia aqui é também praticar essas tentativas, né? Vocês podem também fazer tentativas, como eu acabei de fazer aqui para encontrar uma solução particular, tá? E a solução geral agora, encontrada a solução particular, vai ser x igual a x0, que é 2, mais o b, o nosso b aqui é 22, dividido pelo d, lembrando que o d é esse MDC aqui, que deu 2, então 22 dividido por 2 vezes o t. E o y é o y01 menos o a, que é 14, dividido por 2 vezes o t. Ou seja, x é igual a 2 mais 11t, y é igual a 1 menos 7t. Essas daqui são as nossas soluções de forma geral. Vamos ver se realmente são. Quando o t for zero, então só uma observação aqui. Quando t for zero, nós temos x igual a 2 e y igual a 1. Que são, no caso, a nossa primeira solução particular que encontramos. Quando t for 1, nós temos x igual a 13 e y igual a menos 6. Então, vamos aqui em cima. 14 vezes 13. 14 vezes 13. 13 vezes 13 é 169. Então, 169 mais 13 dá 179, 182, né?
182. E 6 vezes 22 dá 120 com 12, 120 com 12, né? 132. Então, 182 menos 132 é realmente 50. E assim nós temos, ó, por exemplo, t igual a 2. Nós teríamos 22 com 2x é 24. E y seria menos 13. Então, também tem que dar certo. Posso fazer negativo. T menos 1, o x seria a menos 9 e o y seria 8. Né? Então, você vai verificar que 9, menos 9 vezes 14, somando 8 vezes 22, também tem que dar 50, né? E por isso que eu disse que nós temos infinitas soluções. Por que nós temos infinitas soluções? Porque o t aqui é um conjunto, pertence aos inteiros. Então, você tem infinitos valores de t a aplicar aqui. Então, você tem infinitas soluções. Tá bem? Então, vou apagar aqui. Limpar a tela. Encerrar aqui a apresentação. E a nossa aula de hoje é basicamente só esse conteúdo, bem simples, né? Então, vamos ficar por aqui. Até a próxima aula.